Olá pessoal, bem-vindo ao Estudo Online, com mais uma entrevista com um profissional da área elétrica desta vez. Temos feito aí algumas entrevistas com profissionais da área elétrica, segurança no trabalho, e hoje estaremos aqui com o professor Zedequias Machado Alves. Professor Zedequias, amigo nosso de longa data, e hoje nos dá o prazer de estarmos aqui conversando com ele sobre o assunto que ele tem se aprofundado, ele tem sido, na verdade ele é especialista da área. Hoje faz um mestrado na área, mestrado do Zedequias, né? Ele elaborou uma dissertação com um tema: determinação no ponto ótimo de injeção de potência para minimização de perdas técnicas e melhoria do nível de tensão em redes elétricas com geração distribuída. O nome é bonito, né? Mas eu já vou chamar o Zedequias e o Zedequias vai explicar melhor para nós, né, o que representa esse nome tão bonito aqui da dissertação dele. Vou chamar o Zedequias aqui para conversar com a gente. Ok, Marcelo. Bom, meu nome é Zedequias, né? Zedequias Machado Alves, como você já mencionou ali. Eu fiz engenharia elétrica, formado em engenharia elétrica pela SATIC, e lá na SATIC tive a honra de tê-lo como meu professor aí. Opa! Né? Boas lembranças. E de lá para cá eu iniciei uma especialização em segurança do trabalho também, né? Assim como você, formado em segurança do trabalho. Eu acabei não concluindo a minha especialização, porque eu tive que interromper para fazer o mestrado. Então eu fiz o mestrado em energia e sustentabilidade. Aí durante o mestrado eu fiz essa dissertação com esse pequeno título ali, né? O título é um pouco complicado de se entender, um pouco extenso, mas o trabalho basicamente é simples. A gente tentou encontrar na rede elétrica qual o melhor local para você instalar essa geração distribuída, né? Porque dependendo do lugar, você pode ter mais malefícios para o sistema do que benefícios. Então a nossa ideia era maximizar os benefícios que a geração distribuída pudesse dar ao sistema e minimizar os malefícios oriundos da geração distribuída. Entendi. Atualmente eu fiz esse mestrado na UFSC, em Araranguá, e aqui em Santa Catarina, e atualmente eu estou fazendo meu doutorado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na UFSM. Tá? E no doutorado também estou continuando esse trabalho dos estudos dos impactos que a geração distribuída causa no sistema, tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos. Ok, Zedequias. Zedequias, o nosso público, né, ele é muito amplo e muitos profissionais da área elétrica, com certeza, eles entendem com facilidade esses termos, mas nós também temos um público que está nos ouvindo, com certeza, e talvez até leigo, né? Mas não sabe que estamos falando de algo que está acontecendo, na verdade, nas residências. Né? Uma vez das residências de grande porte, hoje já nem tanto, na classe média já tem instalado bastante geradores nesse modelo, né, de geração distribuída. Mas fala para nós então, Zedequias, para toda a nossa plateia, né, para os leigos e também para os que são mais técnicos, o que trata a geração distribuída, Zedequias? No passado, aí não muito distante, quando se falava em geração de energia, eu vou gerar energia. Se lembrava daquelas grandes geradoras, né, de Itaipu, Rio Madeira, grandes barreiras de água com turbinas gigantes ou grandes térmicas, mas esse conceito é o conceito do sistema tradicional. Então, no sistema tradicional, sistema que já vem aí há quase 100 anos, a gente tem essa configuração. A gente tem grandes centrais geradoras, né, que a gente chama de geração centralizada, e dessa grande central geradora é fornecida energia para as cargas. O problema desse sistema, desse arranjo, é porque normalmente, como a geração ela é de porte grande, né, ela fica longe do centro de consumo, longe das residências. Com isso você tem perdas no sistema, você tem diversos problemas alinhados a isso. A geração distribuída é algo mais atual. A ANEEL regulou em 2012, ali pela 482. Então, no sistema da geração distribuída é a geração de pequeno porte, localizada próximo ao ponto de consumo. Então, é uma residência que instala um painel elétrico, né? É uma indústria ali que instala uma eólica,
alguma coisa do gênero. Então, geração centralizada, grandes geradores longe do centro de carga. Geração distribuída, pequenos geradores próximo à carga, né? Distribuído junto com a Interessante. carga. Esse é um trabalho, né, que ocorre aí em consenso com o governo, a ANEEL, no sentido de facilitar a distribuição de energia, baratear a distribuição de energia, evitar grandes impactos na geração distribuída. Nos últimos anos a ANEEL tem trabalhado bastante essa questão da geração distribuída. Mas, ô Zedequias, para o nosso consumidor final, para aquele residencial, né, que é o que hoje está sendo focado aí na geração distribuída, pequenos geradores residenciais, né? Quais as vantagens? Para ele saber, né? É vantajoso, não é vantajoso? Para quem é vantajoso, para quem não é vantajoso, a geração distribuída? Uhum. Olha, Marcelo, a gente tem o seguinte, primeiro a gente tem que definir o que é que o consumidor procura, né? Depende do perfil do consumidor. Tá? Então, se eu tenho um consumidor que o anseio dele é colaborar com o meio ambiente, então a geração distribuída ela pode auxiliar nisso, porque a geração distribuída ela é caracterizada pelo uso de fontes renováveis. Tá? Então, a gente só pode ter geração distribuída a questão das renováveis. Então, dessa forma, o consumidor vai conseguir colaborar. Outro perfil também de consumidor que pode existir é o consumidor isolado, é alguém que mora, por exemplo, em uma aldeia indígena, né? Ou algo que se assemelha a isso. Então lá às vezes não chega a rede elétrica, né? Então ele consegue ter uma geração aí distribuída também, mas daí no outro sistema que a gente chama de sistema off-grid, ele vai ficar num ponto desconectado da rede. Ele vai ter lá o conjunto de baterias dele e vai usar a geração distribuída para carregar as baterias dele. Outro perfil do consumidor também que pode haver é o consumidor às vezes numa área rural, numa área distante do grande centro da população, né? Esse consumidor ele pode não ter uma qualidade de energia tão boa fornecida pela distribuidora. Então, com a geração distribuída, ele pode, em alguns momentos do dia, ter uma qualidade um pouco melhor da energia dele. E um último perfil de consumidor aí que pode haver é a questão do investidor, né? Eu quero ganhar dinheiro com a geração distribuída. Eu fiquei sabendo que eu consigo abater, zerar a minha fatura de energia e eu quero isso porque eu gasto muita energia. Então, esse consumidor pode instalar a geração distribuída e com isso ele vai ter esse desconto na fatura de energia, só que daí esse perfil de investidor é um perfil um pouco mais arriscado, porque quando você assume um investimento, todo investimento tem risco. Então a geração distribuída também tem alguns riscos do ponto de vista econômico. Tá? Ok. Ô Zedequias, ali no título da tua dissertação, falou sobre o ponto ótimo, né, para instalar essa geração distribuída. Então, se tem um ponto ótimo, tem um ponto que não é adequado. E eu penso que isso vai prejudicar o sistema elétrico, não vai ser tão eficiente esse sistema de geração quando instalado no ponto não adequado. Alguns pontos positivos e negativos, mas agora para a concessionária, para a distribuidora, Zedequias. Isso, essa questão do ponto ótimo, eu escrevi essa dissertação já fazem 2 anos, então hoje eu já revi alguns conceitos. Na verdade, eu deveria trocar esse ponto ótimo por ponto otimizado, né? Se fosse reescrever esse título, eu colocaria ponto otimizado. Por quê? Porque o ótimo, a gente tem por conceito, o ótimo ele depende, né? O que é ótimo para o João pode não ser ótimo para o José. Então o que a gente encontrou ali? A gente encontrou um ponto otimizado com base nos critérios que a gente estabeleceu. Se fosse estabelecido outros critérios, pode ser que a gente tivesse encontrado outro ponto ótimo. Então o ponto ótimo depende muito dos critérios que você listou, né? Mas para a concessionária tem alguns pontos que não é interessante. Por exemplo, a geração distribuída ela pode causar fluxo reverso no sistema. O que é esse fluxo reverso, né? Para o pessoal entender, o nosso sistema ele foi feito para funcionar da forma tradicional, saindo a energia do grande gerador em direção à carga, né? Então ela faz esse único fluxo do gerador para a carga. Então tudo foi dimensionado para funcionar desse jeito. Então tudo que existe no sistema, os cabos de transmissão, de distribuição, as proteções, os reguladores de tensão, exatamente tudo foi dimensionado para funcionar no sistema tradicional.
E agora a gente simplesmente coloca a geração distribuída, e essa geração distribuída tem a possibilidade de inverter esse fluxo de energia. Então a energia que antes só iria para a carga, agora em alguns momentos do dia, geralmente ali entre meio-dia e 3 horas da tarde, ela pode ter um excedente de energia, e esse excedente ele é injetado na rede e ele tem o que a gente chama de fluxo reverso. Então esse é um dos impactos mais diretos que pode ter para o sistema de energia. A gente pode fazer a analogia da seguinte forma. Imagine há uns 100 anos atrás como eram as nossas estradas. Então as estradas eram feitas para passar carroças, né? Porque há 100 e poucos anos atrás só tinha carroça nas cidades. Então era uma estrada simples lá que passava a carroça. E de repente chega os carros e você quer passar uma Ferrari nessa carroça, né? Nessa estrada, né? Que foi feita para carroça. Então essa Ferrari ela vai ter dificuldades em passar nessa estrada. Então o nosso sistema é mais ou menos semelhante, né? A gente tem um sistema que foi feito para funcionar bem no formato e de repente a gente chega com a geração distribuída, que é algo ótimo, mas ele é algo ótimo que está funcionando num sistema que não foi feito preparado para tanto, né? Então isso demanda um certo tempo e tem como você escolher locais na rede que já estão, digamos, preparados para receber essa geração distribuída. Sim. Falando geração distribuída, mais fontes renováveis, energia renovável, né? Tu já mencionaste. Mas e hoje se fala muito em energia solar como geração distribuída. Energia solar como fonte renovável. Nas residências hoje, muito tem se instalado nos últimos meses, nos últimos anos, cresceu absurdamente, né, o número de geradores de energia solar residenciais. Mas a geração distribuída não se resume à energia solar, né, Zedequias? Não, a geração distribuída, ela, como mencionei antes, a 482, ela fala que pode ser qualquer fonte renovável, né? Então a 482, que é a resolução que foi feita em 2012, que quando começou a possibilitar você injetar energia na rede, depois em 2015 veio a 687, que ela melhora alguns pontos lá da 482. Tá? Depois a gente pode disponibilizar um link ali a essas resoluções, o pessoal dá uma olhada. Então essa 482 ela estabelece dois tipos de geração distribuída, quanto ao tamanho, né? Então nós temos até 75 kW, nós temos a chamada microgeração distribuída, e acima de 75 até 5 MB nós temos a mini geração distribuída. Então, só que essas duas, para se caracterizarem como geração distribuída, elas têm que ser de fonte renovável, né? Mas quais são as fontes renováveis que a gente tem? Pode ser biomassa, né? Por exemplo, uma indústria que produz açúcar, né? Que trabalha com cana de açúcar, ela tem como rejeito o bagaço da cana. Então, ela pode usar esse bagaço da cana para alimentar uma térmica, a biomassa, e essa térmica, se tiver dentro desses limites de potência, ela vai ser caracterizada como uma geração distribuída, né? Vai estar no sistema de cogeração. Uma empresa que trabalha com casca de arroz, né? Tem como dejetos, como rejeitos, a casca de arroz. Ela pode utilizar essa casca de arroz também no mesmo processo do bagaço de cana, como biomassa. Empresas que trabalham com animais, né? Com suínos, ela pode usar o dejeto do suíno para alimentar um biodigestor. E esse biodigestor vai ser caracterizado como uma geração distribuída dentro dos limites de potência. Aqui na região sul não é muito comum usar aerogeradores, porque aqui a gente não tem um vento muito constante, né? Aqui a gente tem mais picos de vento. Então isso não são muito interessantes para aerogeradores. Mas mais para o norte, nordeste, tem um vento mais constante. Também há aerogeradores, energia eólica, né? Dentro das potências mencionadas, são geração distribuída. Mas sem dúvida o mais comum é a energia solar, por conta da facilidade de instalação dela, né? Facilidade de aquisição e instalação. Então a energia solar é algo do seguinte gênero: você adquire durante a manhã, né, com a empresa, e ela já pode vir de tarde instalar, e você de tarde já tem geração na sua casa, né? Isso não é possível com o aerogerador, depende do porte do aerogerador, ou com um biodigestor, que você precisa ter todo um preparo do solo, e depois demora um tempo para você começar realmente a gerar energia. Então, o mais utilizado realmente atualmente é a energia solar. É bem interessante essa questão dos biodigestores também, né? Eu tive a oportunidade, professor, de há uns 7, 8 anos atrás, trabalhar, né, esse tema, ministrando alguns treinamentos lá no oeste catarinense.
e lá no oeste catarinense aconteceu algo interessante. Eles tinham um grande problema, professor, que eram os dejetos dos suínos, né? A criação de suínos lá é muito intensa e eles tinham um grande problema de, né, descartar os dejetos dos suínos. Então apareceu ali essa proposta, né, inclusive por parte do Procel na época, se eu não me engano, né, Procel, ANEEL, de instalar biodigestores. E a gente teve a oportunidade de ministrar alguns treinamentos ali nas prefeituras, nas escolas, né, falando sobre essa tecnologia. Né? Realmente é muito interessante a tecnologia. Essa questão do biodigestor ela é bem interessante, porque o biodigestor você transforma um problema, que é o descarte desses dejetos, você transforma um problema numa solução, né? Então, quando o pessoal fala muito de sustentabilidade, questão do meio ambiente, lembra muito de solar, porque é o que muito está na mídia. Mas, na minha opinião, assim, a melhor forma de energia renovável é o biodigestor. Né? Ele tem tudo que o meio ambiente precisa, tem tudo que se precisa, porque você transforma algo que é ruim, né, que é o descarte desse dejeto, você transforma isso em algo bom, que é energia. Lembrando que quando se fala em energia, não é só energia elétrica, porque às vezes para você transformar esse metano em energia elétrica é muito custoso, né, porque esse metano do biodigestor, ele sai também com alguns resíduos ali, ele tem um pouquinho de enxofre, tem um pouquinho até de água. E se você tentar usar isso diretamente para gerar energia, você vai ter alguns problemas. Então tem que colocar alguns filtros e tal. Mas quando se fala em energia, não é só energia elétrica, temos que lembrar também de energia térmica. Então, eu vi ali, o pessoal faz na região norte, alguns biodigestores meio caseiros, e eles utilizam para alimentar o fogão, né? Para fogo. Então, fogo, calor também é uma forma de energia, né? Então, isso também é interessante. Legal, é verdade. Professor, mas a bola da vez agora na área residencial, né, no Brasil, tem sido aí o sistema de geração solar. Professor, eu lembro, né, há alguns anos atrás, 10 anos atrás, era muito caro o sistema, né? Até por conta que o sistema era diferente, né? Era o sistema off-grid, onde se tinha um custo elevado ali por conta das baterias, inclusive, né? Hoje a gente trabalha um sistema on-grid, onde eu descarto as baterias, né, professor? Professor, explica para nós a diferença aí do off-grid e do on-grid, professor. Isso, um tempo atrás, antes da ANEEL regulamentar, você não poderia se conectar à rede, né, com a geração distribuída, você não podia gerar. Só pode gerar energia, só pode comercializar energia quem tem a concessão da ANEEL, né, quem tem a concessão, a permissão. Então, até 2012 existia já algumas tentativas de geração distribuída, já existiam algumas comunidades isoladas que usavam a geração solar, mas com armazenamento em bateria, né? Então, você gerava a sua energia e você acumulava isso em algum acumulador de energia, geralmente baterias. Só que esse sistema é conhecido como sistema off-grid, né? Você está off, você está fora da grid, da rede, né? Com o tempo, em 2012, a ANEEL permitiu a conexão com a rede. Né? Então o pessoal começou a colocar a sua geração distribuída on-grid, né? Na rede. Então, nesse processo on-grid, você vai gerar energia a ponto de atender o seu consumo, só que como geralmente se usa energia solar, a energia solar ela tem um pico ali entre meio-dia e 3 horas, então, em alguns momentos do dia, você vai ter um que a gente chama de excedente de energia. Você vai gerar mais energia do que você precisa. E daí, esse excedente, você poderia armazenar na bateria, no sistema off-grid. Só que como agora você está no sistema on-grid, você armazena virtualmente na rede. Você joga esse excedente para a rede. Tá? Então, a gente tem esses duas formas de se trabalhar com a geração distribuída. Off-grid, fora da rede, ou on-grid, na rede. Tá, ok. Pessoal, a questão do excedente, muita gente se confunde e acha que vai vender energia para o sistema, que eu vou gerar a energia que eu vou consumir e o que sobrar eu vou vender para o sistema e vai chegar no final do mês e eu vou ter um retorno financeiro da concessionária de energia, da distribuidora de energia. Não, isso não é possível, tá? No Brasil só pode comercializar energia, gerenciar energia no sistema, empresas que possuem a concessão ou a permissão da ANEEL. Tá? Só esses dois agentes. Tá? Uma pessoa física ou jurídica ela não pode
comercializar energia sem a devida autorização da ANEEL. Então aí você gera esse excedente, tá? Mas então eu vou perder essa energia, eu vou doar ela para o sistema? Não. Você vai usar o sistema como se fosse a sua bateria do sistema off-grid, né? Então, só que essa bateria não está lá, né? A gente tem que lembrar que essa bateria é uma bateria virtual. Você simplesmente empresta a sua energia excedente para a concessionária vai usar e quando você precisar, que daí você não estiver gerando, geralmente ali no período da noite, você vai pegar essa energia de volta. Então esse crédito que gera, esse seu excedente, você tem até, a resolução fala que você tem 60 meses para utilizar ele, então 5 anos. Então é interessante também tomar cuidado com isso, que tem gente que às vezes projeta um sistema solar muito grande, tá? Diz, eu vou gerar bastante excedente. Então o que acontece? Essa pessoa ela nunca vai conseguir ter déficit de energia, ela nunca vai gerar menos do que ela consome, então ela sempre vai ter esse crédito, vai extrapolar os 5 anos, ali, os 60 meses, e ela não vai conseguir utilizar esse crédito. Então é interessante também dimensionar de acordo o seu sistema solar. Outro detalhe é que tem que se entender que geralmente quando se fala em geração distribuída, o ideal é que se use diversas formas de geração distribuída, diversas fontes, que seja diversificada. Porque quando se tem uma única fonte, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, é o grande problema, por isso até que a ANEEL está revendo essa questão de taxação da energia solar, tem um monte de gente reclamando, mas é o seguinte, a energia solar ela tem um problema que ela gera muita energia num período que o sistema não está precisando de energia. Ela gera muita energia no período ali entre 8 horas, né, período de sol, 8 horas até 6 horas da tarde. E nesse período o sistema não está precisando tanto de energia. E daí o pessoal geralmente quer utilizar o crédito dele no período onde a concessionária mais precisa de energia, que é no horário de ponta, das 6 às 9 da noite. Então você empresta quando a concessionária não quer energia, não quer emprestado, né? Então a concessionária é forçada a pegar essa energia emprestada e você quer pegar de volta no momento que ela mais precisa da energia. Então tudo isso tem um custo para o sistema. Tá? E aí hoje quem arca com esses custos, que são custos fixos, custos de investimento, acabam sendo os consumidores sem geração distribuída. Por isso que a ANEEL estava revendo essa questão de taxação aí da geração distribuída, por essa questão e por várias outras. Mas infelizmente, né, tivemos ali alguns dedinhos políticos, né? Então por enquanto, aparentemente a política está se sobrepondo a questões técnicas, né? Então tecnicamente sim, quem tem geração distribuída deveria arcar com os custos, né? Não só esses custos de armazenamento, mas outros custos, por exemplo, se a concessionária se planeja em atender um consumidor, digamos um consumidor que não tem rede de distribuição ainda, um grande consumidor, né? Então essa concessionária ela faz todo um investimento, ela constrói rede, né? Ela finca postes, ela coloca transformadores para atender esse consumidor de grande porte. Ela tem todo esse custo de investimento, certo? Mas ela tem esse custo considerando que depois ela vai ter um retorno, que esse consumidor ele vai consumir energia, e consumindo energia ele vai pagar as tarifas, as coisas todas, né? E com o tempo vai se pagar esse trecho de rede que foi construído. Beleza? Okay. Mas só que agora digamos que esse grande consumidor, ele coloca a geração distribuída. Né? Se ele coloca a geração distribuída, ele não vai mais arcar com esse custo de tarifas e tudo mais. Então todo esse investimento da concessionária, ele fica como se fosse um prejuízo da concessionária, que na verdade não é um prejuízo da concessionária, é um prejuízo de todos. Né? Então isso é rateado na fatura de energia. Acabei me estendendo um pouco na resposta. Não, sim, excelente. Inclusive, daí eu já pego o gancho aqui, né, professor? Você falou de taxação, né? O ano passado, né, nós estamos em 2020. Em 2019, então, houve essa grande polêmica, né? Que a ANEEL estava ali determinando a taxação do excedente, né, professor? Aquilo que vai para a rede, a ANEEL achava justo que fosse determinada uma taxa. Mas o governo parece que no último momento ali conseguiu impedir essa taxação. Mas você acha que isso é questão de tempo, professor? Tu acha que essa taxação mais cedo ou mais tarde pode retornar, pode vir de novo à tona esse assunto então? Isso serve até de alerta para aquele perfil de consumidor que a gente comentou lá no começo da entrevista, aquele perfil de consumidor que é investidor, né? Quando eu comentei lá que investimento tem os riscos, esse é um grande risco do investimento.
Nessa revisão ali em 2009, que a ANEEL queria taxar, digamos assim, que na verdade não era bem uma taxação, mas o pessoal acabou levando para esse lado, a ANEEL ela até que queria defender o lado de quem já tinha feito o investimento. Ela disse, vai valer só para quem começar a instalar daqui para frente, né? Então ela meio que criou uma regra ali de transição. Mas sempre há o risco, daqui a pouco para ela dizer que não, realmente já tem muita gente instalado e não dá para liberar esse pessoal aí da taxação também, então vai se estender a todo. Então esse é o risco associado aí quando o pessoal for investir, tem que tomar cuidado porque é bem provável que isso vai acontecer. Tá? Isso tem que acontecer, senão o sistema vai entrar no que a gente chama de espiral da morte. Né? Tem até alguns trabalhos relacionados onde o que acontece com a concessionária de energia. Ela tem um valor de tarifa, né? A tarifa de energia da concessionária ela é um pouco complexa de se montar, eu não vou comentar aqui para não confundir Sim. o pessoal nessa Uma primeira outra entrevista, professor. Vamos falar só sobre isso numa outra entrevista. Isso, então tem a tarifação ali da concessionária, a gente pode comentar em outro momento. E dentro dessa tarifa, digamos que ela tem uma tarifa aí de R$1, aí, valores simbólicos, né? Então ela tem R$1. Então R$1 pode ser que hoje não seja interessante para mim investir em energia solar, porque R$1 esse custo que eu vou investir em painéis solares não vai se pagar esse R$1. Né? Talvez para mim não, mas talvez para o Joãozinho seja interessante e ele coloca energia solar. Bom, se ele colocou energia solar, ele gerou é um consumidor a menos na concessionária, ele gerou um custo para a concessionária, então pode ser que na próxima revisão tarifária esse R$1 suba para R$1,50. Tá? Então agora a tarifa da minha concessionária é R$1,50. Bom, R$1,50 já é interessante para mim investir em energia solar, então já vale a pena. Então eu invisto em energia solar. Aí na próxima revisão essa tarifa da energia solar vai para R$2. R$2 já é interessante para a Mariazinha investir também. Então o que é que vai acontecendo? À medida que o valor da energia vai subindo, o pessoal vai instalando mais geração distribuída porque se torna mais interessante, mais rentável a instalação de geração distribuída. E quanto mais o pessoal instala, mais a concessionária tem que aumentar o custo dela porque ela tem que se manter, ela tem os custos fixos. Isso gera o que a gente chama de espiral da morte, né? Vai aumentando o custo, vai aumentando a tarifa e vai aumentando o número de geração distribuída até que tende a distribuidora, a concessionária quebrar assim, né? Quebrar financeiramente. Só que a gente tem que lembrar que o serviço de energia no Brasil é um serviço público, né? Então quem dita os valores de tarifa é a ANEEL, então a distribuidora não vai quebrar. Na verdade, quem vai quebrar são os usuários que não têm geração distribuída, eles vão ter que arcar com todo o custo. Então, até para evitar que essa espiral da morte aconteça, tem que ter sim essa taxação, isso tem que acontecer, porque senão vai ser o colapso. Professor, até porque a concessionária não tem como ter prejuízo, a concessionária nunca tem prejuízo. Por quê? Porque todas as perdas que porventura ela vai ter de uma forma ou de outra, isso no próximo ano vai ser embutido no próximo reajuste, né? Inclusive, né, as perdas técnicas, perdas comerciais, como furto de energia, né? Muitas pessoas acham que o furto de energia está dando prejuízo para a concessionária. Não, o furto de energia está dando prejuízo para nós. Está impactando na tarifa de energia, né, professor? Então, é bom termos essa consciência, né? Inclusive a questão do furto. Né? A gente sabe de alguma unidade consumidora que está furtando energia e se muitas vezes banaliza isso, na verdade, aquele furto de energia está saindo do nosso bolso, né, professor? Isso, até questão de transformadores, né? Muitas vezes alguém vai lá e furta um transformador e às vezes ele furta o transformador do próprio bairro dele, ali, da própria concessionária dele, e daqui a pouco ele vai lá e reclama que a minha energia subiu o preço, mas também, né? Exatamente. Então, esse prejuízo é de todo mundo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A concessionária, ela não vende energia, apesar de vir ali a fatura da energia como da concessionária, ela não vende energia, não é essa a remuneração dela. Tá? A energia é fornecida pelo sistema de transmissão, enfim, tem toda uma logística ali de montagem dessa fatura, mas na verdade ela é remunerada por gerenciar esse sistema, né? Pelo sistema, pelo que a gente chama de TUG, né? Tarifa do uso do sistema de distribuição. Então essa é a parte que cabe à distribuidora. Então quando se tem prejuízo no sistema de distribuição, o prejuízo não é da distribuidora, o prejuízo são dos consumidores. E é isso que a ANEEL queria evitar com essa taxação, né? E o grande problema disso
é que geralmente quem não consegue instalar geração distribuída, a gente tinha comentado antes ali do valor, um painel solar, um sistema solar, hoje, né, 2020, para uma casa aí de médio porte, ela gira em torno de 15 mil, 20 mil reais, depende muito das marcas. Então, alguém de classe média, o pessoal da classe média está conseguindo adquirir isso, né? Mas o pessoal de classe mais baixa provavelmente vai ter dificuldade. E como esse valor da tarifa de energia, do aumento, né, da espiral da morte lá que eu comentei, ele é repassado na tarifa de energia, e a tarifa de energia de quem tem o sistema solar ela vai ser uma tarifa de energia menor, e quem não tem vai ser uma fatura maior, né, com consumo maior. Então, proporcionalmente, quem vai acabar pagando essa conta de todos esses problemas da rede vai ser quem tem menos condições. Né? Vai ser o pessoal de classe mais baixa, porque Sim. eles não têm geração distribuída, o consumo deles vai ser maior e eles vão acabar pagando a maior parte. Então é isso que a ANEEL, de forma técnica, está revendo e está querendo implantar essa taxação. Mas, infelizmente, politicamente, né, a gente tem que lembrar que nunca é legal quando a política se sobrepõe à técnica. Sim, em nenhum verdade. aspecto. Em saúde, Verdade. em energia, em indústria, né, sempre a técnica deve prevalecer, que é o pessoal verdade. que realmente